aí, meus sensacionais, belezinha? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão bons? Eu estou bem, muito obrigado. Muito obrigado pela audiência de vocês, meus viajantes históricos. Hoje nós iremos falar de Revolução Industrial. Vem comigo nessa viagem. Pessoas, nós que vamos falar de Revolução Industrial aqui hoje, temos que tratar de uma série de temáticas, uma série de elementos importantes. Nós vamos falar do início da industrialização britânica. Então, o primeiro ponto-chave para você é entender o pioneirismo inglês nesse processo. A Inglaterra é o primeiro país a se desenvolver industrialmente. E isso não é à toa. Uma série de antecedentes, um conjunto muito amplo de elementos se coligaram para dar à Inglaterra a primazia industrializante, tá? Ideias que foram pegas em vários lugares, economia que foi se desenvolvendo, mentalidade que foi mudando. Nosso papel aqui hoje é analisar esses antecedentes, as transformações produzidas nesse processo, por que é revolucionário, quem investiu, o que aconteceu, e até mesmo uma outra invenção no processo. Numa aula posterior, a gente vai falar das consequências dessa industrialização gigantesca, e também vamos analisar o impacto disso no mundo todo. É um conjunto de aulas muito interessante, mas tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Revolução Industrial, processo iluminista, Revolução Francesa, independência da América, é tudo ao mesmo tempo. E aí é muito importante que você consiga conectar esses temas, esses assuntos. Para tudo isso, vai lá nas nossas aulas. Veja as aulas sobre iluminismo, dá uma olhadinha sobre as aulas falando das independências da América norte-americana, espanhola, portuguesa. Veja o assunto sobre expansão napoleônica. Então, tente ver tudo isso. Então, vem comigo. O primeiro tópico nosso, mais importante aqui hoje, é falar sobre antecedentes. É uma série muito grande de antecedentes. Vamos pontuá-los um a um. Vamos lá. Comigo. Monopólios comerciais. A Inglaterra, antes de qualquer outro território, estabeleceu uma série de monopólios comerciais. Começou a monopolizar o comércio naval de escravos com a África, estabeleceu monopólios navais internamente, monopólios comerciais de determinados tipos de produto, determinadas ações. Então, nesse sentido, a Inglaterra estabeleceu um conjunto muito amplo de monopólios. Esses monopólios não deram apenas o exclusivismo comercial, mas concentraram a riqueza e o capital do lado inglês. Para isso, vários empreendimentos marítimos foram sendo formados. A gente vai pontuar alguns deles ao longo da aula, mas é só para entender que, além do tráfico negreiro, além do comércio naval estabelecido com a América, não apenas inglesa, mas também espanhola e portuguesa, vai se estabelecer uma série de monopólios comerciais marítimos em relação à própria Inglaterra e à Europa. Ocorre também na Inglaterra, antes de qualquer outro lugar, a ascensão meteórica de uma burguesia capitalista como agente financiador do processo. Essa burguesia queria galgar um espaço diferenciado, ela queria avançar ainda mais em suas pretensões. Na verdade, isso já era nítido. Se você acompanha nossas aulas, volta lá na aula sobre movimentos revolucionários burgueses ingleses, vendo a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, que você vai lembrar do que a gente está falando. O que aconteceu foi o seguinte: durante a formação do Estado Nacional Moderno, a burguesia e o rei se aliaram. Eles trabalharam juntos para conseguir os monopólios comerciais, o processo marítimo e todas essas relações importantes, inclusive a colonização da América. No entanto, num determinado momento da era moderna, a burguesia começa a olhar para a monarquia absolutista e começa a entender a monarquia absolutista como um entrave à sua ascensão, um problema que deve ser solucionado, alguém que deve ser ultrapassado. É aí que vai entrar o processo dessa ascensão burguesa capitalista interessada nesse projeto de emancipação, de expansão. Depois você dá uma olhadinha nas aulas de iluminismo, que aí vai fazer muito sentido. Fora isso, a Inglaterra também conseguiu controlar uma grande quantidade, um afluxo muito grande de metais preciosos para dentro do seu território.
esse entesouramento estabelecido ainda dentro dos princípios mercantilistas de metalismo é que vão permitir que a Inglaterra possua recursos gigantescos, quase que inimagináveis para outras nações naquele momento histórico, para financiar o projeto de industrialização. Com isso também, vale lembrar que nada disso seria possível sem seres humanos, tá? Por mais que a gente goste de falar de capitalismo no sentido financeiro, no sentido de empreendedorismo, no sentido de inovação tecnológica, nada disso é possível sem seres humanos, tá? Nada disso acontece. Então, o trabalhador é o pilar de sustentação de todo esse projeto inglês. A grande quantidade da população britânica nesse momento histórico, na passagem ali do século XVII para o XVIII, o boom populacional de várias formas, tá? A Inglaterra pacifica os seus conflitos tanto interna quanto externamente. Fora isso, há uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. Fora isso, ela não precisa mais dispensar esses trabalhadores para outras coisas. E resulta num crescimento populacional, vegetativo mesmo, tá? Estimulado pela mentalidade britânica, estimulada pela lógica britânica, aumenta-se o número de filhos. Esse crescimento populacional será crucial, porque mais tarde vai virar mão de obra, vai virar uma coisa chamada exército de excedente, tá? Pessoas desempregadas que vão trabalhar por qualquer condição. Mas calma que a gente vai problematizar isso depois. Tá? Mercado consumidor. A Inglaterra tinha conquistado não só com o seu crescimento populacional um vasto mercado consumidor interno, como através de uma série de entradas nas outras nações, nas outras potências, conseguido acessar mercados consumidores fora da Inglaterra. Então eles acessaram, por exemplo, no contato com os espanhóis, as colônias espanholas, através de uma série de benefícios que foram sendo conquistados ali ao longo do século XVII e XVIII. Esse grande mercado consumidor vai se tornar não apenas um elemento contribuidor para a industrialização, como crucial, porque você vai ter que produzir para dar conta de sustentar esse mercado consumidor. Ele quer absorver, ele quer consumir, né? Lei da oferta e procura. Dá uma olhadinha lá. Nesse processo também temos a transição do modo de produção. A transição do modo de produção, olha, daria para fazer praticamente uma aula só em cima de transição de modo de produção, né? Uma aula longa, inclusive. Vamos tentar resumir para você entender do que eu estou falando quando eu falo de transição de modo de produção. Lá no auge do feudalismo, o modo de produção feudal era baseado numa estrutura econômica agropastoril, mas havia uma produção de itens que eram artesanais. No artesanato, que é o modo de produção aqui sobre análise, né, sobre a nossa lupa, o artesão, ele literalmente é dono das ferramentas, é dono do conhecimento e da técnica, ele tem acesso à matéria-prima e é dele o fruto de todo o trabalho produtivo. Então ele vai até a matéria-prima, ele busca a matéria-prima, ele traz, ele trabalha com essa matéria-prima na sua oficina, ele transforma ela, ele pega ela, ele leva para a feira medieval e ele vende. Então ele é responsável por todas as etapas de produção, mas é um indivíduo. 2, uma guilda artesanal pequena, vários mestres artesãos e outros aprendizes. É um grupo pequeno, reduzido, que monopoliza esse conhecimento. Quando isso transita para a era moderna, com a expansão marítima, a colonização das Américas, ocorre uma transição para um novo modo de produção chamado manufatura. O que acontece? Entra o capital burguês, que quer produzir em larga escala, barateando o custo para exportações. Beleza, o que ele faz? Ele procura os mestres artesãos e fala assim, vamos ganhar mais dinheiro? Aí o mestre artesão pergunta para ele, você sabe cortar madeira? Não. Você sabe talhar a pedra? Não. Você sabe montar essas peças de ferramenta? Não. O que você sabe fazer? Eu sei ganhar dinheiro, vem comigo. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir o trabalho. Aí o mestre artesão, como assim dividir o trabalho? Eu vou contratar uma galerinha só para cortar a árvore para você, para trazer madeira. Eu vou contratar uma outra galera que vai só trazer pedra para você. E aí, essas pessoas só vão receber pelo trabalho realizado, eles não vão receber todo o processo, vão receber só por aquilo que eles estão fazendo. A gente vai pagar bem pouquinho.
Com isso, começa a ocorrer uma certa exploração do trabalhador e começa a ocorrer também uma alienação do modo de produção. O trabalhador não compreende o papel dele no processo, porque ele faz uma coisa só, não, eu só corto árvore, né? Não é tão importante. Ele não vê que lá no final do processo produtivo surgem móveis dessas árvores, surgem navios dessas árvores. Ele não consegue entender essa relação muito bem. Então, o que acontece? O burguês consegue aumentar a velocidade da produção e aumentar o número de produção. Ele faz mais rápido e faz mais itens. Com isso, barateia o custo. Vamos supor aí um guarda-roupa de 100 dinheiros, tá? O guarda-roupa custava 100 dinheiros na mão do mestre artesão. Agora, o mesmo guarda-roupa consegue ser produzido por, sei lá, 20 dinheiros, só que ao invés de produzir um a cada 15 dias, o burguês, né, o sistema manufatureiro consegue produzir 100 na mesma semana. Né? 100 guarda-roupas, valendo 20, 30 dinheiros. Isso barateia o custo, facilitando o acesso das pessoas que antes não tinham guarda-roupa. Resultado, o burguês começa a lucrar em cima disso, ele começa a acumular esse processo. E aí vai ocorrer o grande pulo, que é quando ocorrer o desenvolvimento tecnológico, onde você não vai mais usar ferramentas e conhecimentos técnicos apenas, você vai introduzir a máquina no processo. E aí a máquina vai fazer um trabalho extremamente repetitivo, em larga escala, numa velocidade muito maior do que um trabalhador braçal, e a máquina não precisa descansar, não precisa parar, não precisa comer, não precisa ir no banheiro. A máquina trabalha 24 horas se você alimentar ela com energia. Isso muda completamente o jogo, tá? Muda completamente o jogo. O burguês capitalista consegue acumular muito mais, produzir muito mais, atender muito mais mercado, e ele não vai dividir isso com o trabalhador. Né? O trabalhador vai continuar alienado, porque tudo que o trabalhador vai fazer é apertar um botão, é puxar uma alavanca, é virar uma chave, e o processo acontece, ele não sabe o que está acontecendo. Mas calma que a gente vai problematizar depois de novo. Vamos lá. Sociedade vai se tornando mais urbanizada. Bom, é meio que evidente. Você está transitando com os modos de produção, transitando com uma população crescente. As pessoas são muitas, elas não vão ficar no campo durante muito tempo. Por conta das necessidades de trabalho, de sobrevivência, muita gente vai migrar para o setor urbano, né? Vai ocorrer um êxodo rural, a galera vai sair do campo e vai ir para as cidades, gerando um crescimento urbano gigantesco, uma sociedade cada vez mais urbanizada. Mais urbanizada, ela vai precisar de mais itens para sobrevivência, ela vai precisar de mais ferramentas, mais acesso, mais tecnologia. Isso tudo vai sendo fornecido. O trabalho passa a ser assalariado. Poxa, professor, mas não era já? Falei, mais ou menos. Assim, ali na fase moderna, da expansão marítima, colonização da América, já tem um certo trabalho assalariado, mas a maior parte do trabalho ainda é realizada por servos presos ao campo, ou presos a uma família, ou presos a um tipo de coisa, uma atividade. Alguém tem o controle, o monopólio daquele servo, daquele trabalhador. E aí ele não necessariamente é pago, ele tem obrigações servis, ele tem trabalhos compulsórios, ele tem justificativas para não ser assalariado. Ele até recebe uma grana, mas é só para a sua única e estrita subsistência. O que acontece é que agora o trabalho assalariado vai se enfiar no processo e ele é o que norteia as relações. As pessoas vão querer dinheiro para fazer coisas com esse dinheiro. Eu quero receber porque eu quero comprar, sei lá, alguma coisa. E aí eu preciso receber pelo meu trabalho. A mentalidade muda, né? A forma de relação com a economia muda, a forma de relação com o trabalho e com a recompensa do trabalho muda. E aí os servos se desprendem desse estado de servidão. Foi lento, gradual, tinha servidão lá na Idade Média, vai passar a ter ainda na Idade Moderna, e é só agora, com a Revolução Industrial e o mundo contemporâneo surgindo, que os servos se desprendem do estado de servidão e entram nesse mercado assalariado. E por trás de tudo isso, cerejinha desse bolo lindo, é o progresso tecnológico. É claro que a gente está falando de Revolução Industrial, é óbvio que ia ter progresso tecnológico, mas você tem que entender que o progresso tecnológico ele não é feito, não é você andando na rua, chuta uma pedra, fala, nossa, tive uma ideia, estou descansando debaixo da árvore, pum, caiu uma maçã, ah, meu Deus, descobri. Não é assim que funciona.
Para ter progresso tecnológico, vai ter que ter muita pesquisa, muito investimento, muita ciência, muita matemática, muita engenharia, muita química. O cara vai ter que pensar muitos problemas e aí ele vai desenvolvendo meios desses problemas serem solucionados, né? Ele vai observando a problemática do mundo, ele vai tentando entender as dificuldades, as necessidades, e aí aos poucos eles vão solucionando esses problemas que aparecem. Conforme for solucionando, uma parte dessas soluções aparece porque desenvolve-se novas tecnologias para justamente dar conta do problema. E aí vai começar a ocorrer uma lenta e gradual evolução tecnológica. Se você parar para pensar das primeiras máquinas criadas na Inglaterra até a hora que surge o tear mecânico movido a vapor, você tem um vale ali de mais ou menos uns 50 anos de desenvolvimento tecnológico diferentes, tá? Se você parar para pensar na velocidade da nossa revolução tecnológica atualmente, antigamente, né? Antigamente que eu digo é uns 10 anos atrás, tá? Nós tínhamos ali uma defasagem de equipamentos tecnológicos a cada ano e meio, o equipamento suportava ali a novidade. Hoje em dia, se você resolver que vai acompanhar o desenvolvimento tecnológico de uma determinada área, não interessa qual área que você vai escolher notebook, vai escolher smartphone, vai escolher câmera fotográfica, o que vai acontecer? Você vai perceber que a cada 3 meses tem lançamento. É muito rápido o desenvolvimento tecnológico. E não é à toa. Na verdade, isso já estava sendo produzido antes por empresas, por cientistas, e vai sendo lançado no mercado de acordo com o processo. É tão complicado que tem alguns estudos sobre a questão contemporânea, no salto tecnológico. O que está começando a acontecer? Às vezes você até desenvolve a tecnologia, mas o hiato entre lançar a tecnologia e ela ser consumida, surge uma outra tecnologia muito melhor do que a que você desenvolveu. Então começa a quebrar o processo produtivo ali, né? Por isso que algumas empresas que detêm determinados monopólios em setores tecnológicos seguram os lançamentos durante um tempo para soltar de acordo com a demanda de mercado e o fluxo do capital em volta disso, né? Mas aí a gente entraria numa seara de debater elementos econômicos, sociológicos muito aprofundado. Vamos guardar isso para um outro momento, tá bom? Beleza, agora a gente vai analisar uma coisa muito importante. Conceito, tá? A gente está falando de antecedentes da Revolução Industrial, mas o que é essa Revolução Industrial? Qual é o conceito por trás dela? Por que ela é revolucionária? Bom, para isso eu vou lhe dizer o seguinte, você tem que entender o conceito revolução. Se você for lá e buscar um dicionário de ciências humanas, né? E tem, tá? Você entra na internet e digita dicionário de ciências humanas online, vai aparecer, né? Mas também você pode pegar um físico aí numa biblioteca de acesso em alguma universidade próxima a você. O que acontece? Se você procurar o verbete revolução no dicionário ou de uma enciclopédia, a definição mais comum, mais padrão de revolução é uma mudança total e completa de diversos itens e setores das sociedades humanas, tá? Então vai ter que mudar política, economia, cultura e a sociedade. Vai ter que mudar todos os parâmetros, tá? Tem que mudar várias coisas ao mesmo tempo. E tem que ser uma mudança brusca, tem que ser uma mudança de ruptura, né? Não é só mudar, porque mudar por mudar a gente está mudando desde sempre, né? A humanidade sai das cavernas, entra na antiguidade, sai da antiguidade, entra no feudalismo, isso são mudanças, mas tem que ser brusca, tem que ser uma ruptura com o processo anterior, e tem que ser de uma vez só. Por isso é um elemento considerado revolucionário, e por isso também, ó, já fica a dica, ó, fica a dica, criatura, anota aí do ladinho. Não existiu revolução em nenhum momento da história do Brasil. Não tem, tá? Por quê? Porque precisaria de uma ruptura total e completa com os parâmetros anteriores. O Brasil nunca rompeu. O Brasil continua latifundiário, continua com uma política na mão de uma oligarquia específica, o Brasil não muda as regras do jogo, não há uma ascensão das classes menos favorecidas, não tem uma ruptura, tá? Por enquanto. Mas a história se refaz. Então volta comigo. Vamos lá. Revolução, então, enquanto conceito. O conceito de revolução é muito amplo, mas basicamente seria isso, um conjunto de transformações na Inglaterra no século XVIII, tá? Na Inglaterra especificamente. Começa, na verdade, ainda já no século XVII, mas é no XVIII que bate a revolução com força ali.
E esse conjunto de transformações que define a Revolução Industrial na Inglaterra são transformações estruturais, transformações políticas. Vamos lá, já pontuando para você. O absolutismo monárquico presente na Europa, do antigo regime, cai primeiro na Inglaterra, cai antes do que qualquer outro lugar. Um movimento conhecido como Revolução Gloriosa, que dá fim ao absolutismo monárquico inglês, da dinastia Stuart naquele momento, e apresenta um novo formato monárquico, a monarquia parlamentar, no qual o parlamento é quem controla as decisões, toma a escolha. E é o parlamento quem dirige a Inglaterra a partir de então. Esse parlamento passa a ser controlado pela burguesia. E aí é que você tem o gancho, tá? Depois eu cito de novo isso daqui. Outra mudança estrutural importante, social. Ao aparecimento de classes sociais que antes não existiam. Você não tem mais apenas o burguês enquanto comerciante, enquanto inovador, enquanto um elemento ali de transição mercadológica da expansão marítima. Agora o burguês é um financista. Ele vai financiar um projeto. E financiar significa que ele vai ficar com a maior parte dos lucros. Isso vai gerar uma burguesia capitalista. Essa burguesia capitalista é uma novidade. Ela não existia até pouco tempo atrás. E ela vai sendo formada gradativamente também. Ela não surge do nada. Ela vai surgir lá com os primeiros bancos, ainda no renascimento comercial urbano, no final da Idade Média, século XII, XIII, XIV. E aí ela vai atravessar todo esse período até se consolidar. Por outro lado, surge uma categoria nova, que é a categoria das pessoas despossuídas. Despossuídas do quê? De qualquer coisa. Ela não tem técnica, ela não tem ferramenta, ela não tem propriedade, ela não tem acesso, ela não tem matéria-prima, ela não tem nada. O que ela tem? Ela só tem a força de trabalho ao qual ela vende, né? Ao qual ela vende. Essa nova categoria é chamada proletariado. Bônus, ó. Presta atenção. É uma informação quase que curiosidade, né? Quase não cai mais hoje em dia nos vestibulares, mas é interessante para você entender. A palavra proletariado, né? A palavra em si, ela deriva da ideia de que eles precisavam de um crescimento populacional. Então é aquele que faz prole, que tem filhos, tá? Por quê? Porque se ele tivesse mais filhos, seriam mais pessoas para trabalhar. Mais pessoas para serem exploradas pelo processo. Olha só que sensacional que o capitalismo é, né? A estrutura também que modifica-se, econômica. Antes, no período anterior, antigo regime, os elementos que organizavam o antigo regime eram de monopólio, de controle econômico. O Estado definia como as coisas deveriam ser, né? Metalismo, vamos entesourar a riqueza dentro do território, não deixa a riqueza circular, não deixa ela fluir, não deixa ela reinvestir-se. Então, os princípios que norteavam a economia no antigo regime, no período anterior, era o mercantilismo, que tem várias etapas, inclusive, não é nenhuma coisa só, tá? A gente já estudou isso, depois você volta lá e revê. Mas agora não pode. Agora o princípio norteador, burguês capitalista, é o liberalismo econômico, sem entraves, desbloquear todos os setores, desbloquear toda a economia. O Estado não deve intervir, né? Agora, o mercado, ele tem suas próprias regras, ele tem suas próprias leis, ele é uma entidade sozinha por si só, ele é uma coisa natural que existe e você tem que lidar com a sua existência. Então, não atrapalhe a existência do mercado, né? Depois a gente faz as críticas a isso com mais calma, tá? E transformações culturais. Uma série delas. Só o fato da sociedade se tornar mais urbana já é um impacto cultural gigantesco. Só o fato da população não ter mais acesso às técnicas, ferramentas, aos saberes, e agora está sendo explorada alienadamente, já é uma mudança cultural. Mas aí você tem outras que virão e a gente vai analisar todas elas com muita calma. Vem comigo, então. Agora, o importante são as etapas da revolução, tá? Bom, vamos entender. Agora que você tem os antecedentes, você conhece o jogo, você sabe o conceito, vamos falar das etapas, as partes da revolução, né? O processo. Então, dependendo do historiador, dependendo do teórico, dependendo do sociólogo que analisa isso, eles dividem a Revolução Industrial em várias etapas. Tem galera que fala sobre
uma primeira, segunda, terceira e talvez até uma quarta. Tem uma galera que já está falando sobre uma possível quinta, que vai tá em curso já com desenvolvimento de inteligência artificial, né? Mas o clássico mesmo, a definição clássica, é que nós tivemos 3 grandes revoluções industriais até então, tá? Que mudaram a forma do trabalho, mudaram a forma da tecnologia e mudaram as relações na sociedade do ponto de vista político, econômico, cultural e tudo mais. Então, vamos lá. Primeira fase dessa Revolução Industrial. Primeiro lugar que acontece, Inglaterra. Lugar é Inglaterra. Inglaterra é sozinha no rolê, tá? O isolamento inglês, ele é muito debatido, mas não tem o que falar. Ninguém estava fazendo o que a Inglaterra estava fazendo no século XVIII, só a Inglaterra. Então, primeira coisa é essa. Primeira Revolução Industrial, Inglaterra sozinha. Segunda coisa importante, mercadoria. Qual é a mercadoria inglesa dessa primeira fase? O foco para exportações é têxtil, tá? Tecido. Se você fizer a análise do ponto de vista da economia interna, né, inglesa, a grande sacada é a exploração de materiais necessários à primeira fase da Revolução. Então, embora produzisse muito tecido para exportação, internamente a Inglaterra tinha como foco não só a questão têxtil, o desenvolvimento de lã e maquinário para têxteis, mas também o desenvolvimento de maquinário e a exploração de jazidas minerais de ferro, que é material básico para a primeira Revolução Industrial. Eles precisavam construir máquinas de ferro para aguentar a pressão energética do processo, e carvão mineral, tá? Tem que tomar cuidado, carvão mineral não é carvão de churrasqueira não, tá, galera? Isso daí é carvão industrializado, é carvão para você produzir em larga escala, aquecer caldeira, é extremamente poluente, muito nocivo ao meio ambiente, mas nesse momento histórico isso não estava nem sendo cogitado, não estava sendo pensado sobre o processo. E o combustível, derivado dessa exploração de materiais internamente na Inglaterra, é combustíveis a vapor, tá? A produção a vapor. Na verdade, temos que fazer um meia-culpa. O foco principal é vapor quando se constrói as primeiras máquinas a vapor para teares mecânicos, por exemplo. Porém, já existia a produção de maquinário hidráulico, tá? A força hidráulica, na verdade, é a base dessa revolução toda lá atrás, porque os moinhos já eram utilizados em larga escala, então eles só foram adaptando, é que tinha limitações, né? Não é todo lugar que tem que adadar, não é todo lugar que tem um rio com corredeira legal, não é todo lugar que dá para explorar um encanamento hídrico para fazer alguma coisa, mas aos poucos eles vão formando em cima da tecnologia a vapor todo o complexo industrializado, tá? E depois a hídrica vai ser um complemento, negócio que vai surgir junto também. Essa é a primeira etapa, a primeira vez que a Revolução Industrial aparece no rolê. Inglaterra, energia a vapor, carvão mineral, minério de ferro, foco é têxteis. Entendeu isso? Ótimo. Segunda etapa da Revolução Industrial. Tá, vamos colocar uma data no rolê. Vamos colocar uma data. Primeira fase da Revolução Industrial, você pode colocar ali que é a primeira metade do século XVIII, o auge dela é em meados do século XVIII, tá? Depois eu tenho uma lista de inovações tecnológicas e você vai ver que o tear mecânico movido a vapor é produzido ali por volta de 1760 e pouco, 1770, que já é a segunda metade do século XVIII. Mas a revolução já estava vindo do começo do século, tá? Então, século XVIII. Na segunda fase da Revolução Industrial, os livros, né, dão que começa de fato em 1850, por conta da dinâmica toda da segunda fase. Mas se você der uma aprofundada, você vai ver que já tem elementos dela acontecendo em 1830, por exemplo. Em 1830, por exemplo, a França, que é um dos países que vai se revolucionar, já está acessando matéria-prima no continente africano dentro da mentalidade neoimperialista, neocolonialista. Eles já estão lá invadindo a Argélia para tomar minério, para tomar recursos. Então você já tem esse pedaço. A Bélgica, na sequência, já está ali no Congo belga, tá? Eles estão ali no Congo belga antes de 1850. Mas esse acesso à matéria-prima permite o salto industrial deles logo depois. E aí a segunda fase dessa Revolução Industrial tem que ser analisada não só no âmbito europeu, Bélgica, França, Alemanha e Itália,
E também, vamos lá, já aproveitando o gancho, vai lá nas nossas aulas sobre formações tardias dos Estados nacionais na Europa, né, unificações tardias, dá uma olhadinha sobre a Itália, dá uma olhadinha sobre a Alemanha, que você vai reparar que na Itália e na Alemanha, não era toda a Itália e a Alemanha, tá? Não era todo mundo, né? Você tinha alguns territórios ali no norte da Península Itálica que estavam se industrializando especificamente, né? Reino Sardo-Piemontês ali, Gênova, Veneza, que tinha acesso às coisas, e lá na Alemanha a mesma coisa. São os territórios ali da Prússia, do entorno da Prússia, a Pomerânia ali um pedacinho, né? Então você tem esses elementos importantes. Só que a grande sacada, o pulo do gato na segunda fase da Revolução Industrial é que a Revolução Industrial ela transcende a fronteira europeia. O continente europeu já não é mais o único lugar. Começa a explodir a Revolução Industrial nos Estados Unidos, tá? Obviamente, ali no território que anteriormente, durante a fase colonial, era a Nova Inglaterra, que eram as colônias de povoamento, né? Que eram mais populosas, tinha uma dinâmica econômica diferenciada e tudo mais. E no Japão, galera, nossa, olha, cabe uma aula inteirinha só sobre o desenvolvimento do Japão nessa fase, dessa transição do século XIX, tá? O Japão no século XIX ele se remodela, se reinventa, explode uma série de eventos importantes. Você vai ter um momento chamado Revolução Meijin. Antes da Revolução Meijin, você já tem um choque acontecendo entre o shogunato Tokugawa e a casa imperial, né? O processo todo desencadeia uma guerra interna, uma guerra civil gigantesca, que dura ali alguns anos, né? Dura mais de 10 anos o processo. Quando ele se consolida, vai iniciar-se um grande projeto de reformas, modernizações, capitaneado pelo próprio Estado Nacional japonês, que agora é um império, né, nascente ali, e eles têm como projeto adquirir o conhecimento europeu, o conhecimento americano. Então eles enviam diplomatas, embaixadores, estudantes para o mundo todo para absorver essas informações e trazer para dentro do Japão. Então é um processo muito legal que vai ser focado especificamente em educação, tá? Mas aí eu falo do Japão sobre um detalhe, uma ótica específica. E aí você tem mercadorias, tá? As mercadorias, tá? Se as mercadorias principais da primeira fase da Revolução Industrial era têxtil, agora você tem uma série de mercadorias, é uma coisa muito ampla, tá? Está sendo produzido praticamente quase qualquer coisa. Não é só mais têxteis, agora também tem ferramentas, tem maquinário que está começando a ser reproduzido, você faz máquina com máquina, então o negócio começa a ganhar força. É claro que não dá para se fazer sozinho, tem um ser humano ainda no processo, tá? Não é inteligência artificial, tá? Não é nada disso. Aí você também tem uma diversidade de produções começando a acontecer. Você começa a empacotar alimento para vendê-lo em larga escala, né? Então começa a produção de latarias e tudo mais. Então tudo isso começa a acontecer já na segunda fase. É claro que nessa segunda fase consolida-se na próxima. É sempre assim. A primeira fase começa o processo, a outra consolida, tá? Mesma coisa. E materiais, bom, diversos materiais vão sendo formados. O grande destaque é você entender que na primeira fase você precisava do ferro, porque só o ferro aguentava a pressão das caldeiras, só o ferro aguentava o calor escaldante do carvão. Agora você tem novos materiais sendo produzidos, metais muito mais resistentes, muito mais leves. O ser humano aprende de novo metalurgia, é muito louco, porque assim, lá na saída do ser humano da pré-história, a gente passou pela idade dos metais, onde o ser humano aprendeu a arte da siderurgia. Só que agora, de novo, a gente recupera aqueles conhecimentos e vai um pouco além. A gente começa a misturar metais, né? É uma revolução tecnológica em andamento, é uma revolução científica em andamento. O ser humano aprende a fazer ligas metálicas, né? Ele já sabia, tá? Já sabia, já tinha as técnicas para fazer isso com ouro, prata, para fazer misturando com cobre, bronze. A gente já fazia isso, mas fazia numa escala diferente. Agora a gente está fazendo metais para serem mais duráveis, mais resistentes, mais maleáveis. E aí começa a produção de aço, mais tarde vai se descobrir também o alumínio, e aí você vai ter um monte de transformações tecnológicas em torno desses materiais novos produzidos. Lá na terceira fase da Revolução Industrial vai aparecer plástico, por exemplo, né? Na verdade, ele aparece um pouco antes, ali no finalzinho da segunda, mas
ele ganha o boom de ser produzido em larga escala para ser utilizado em larga escala só na terceira. E os combustíveis, né? Novidade nos combustíveis, não tem mais apenas o vapor. Agora eles descobrem as possibilidades petroquímicas, né? Já se conhecia o petróleo, mas eles começam a utilizar o petróleo como combustível de uma outra forma. Eles vão, através da química moderna, está tendo uma revolução química nesse momento também, né? E aí é importante tentar analisar o impacto das ciências nesse contexto. Você vai ter a pegar o petróleo e desmontar ele, fazer querosene, fazer diesel, fazer gasolina, e você vai desmontando ele fazendo. E do churume, do que sobra, você ainda faz o plástico, né? Então, tipo, era uma série de coisas possíveis. E o aparecimento da elétrica. Na verdade, não é nem aparecimento, tá? Ela já estava sendo pesquisada, ela já estava dentro da ótica dos cientistas aqui na primeira fase, mas agora começa a se pensar usos práticos, úteis, né? Se você quiser dar uma aprofundada sobre isso, dá uma olhadinha ali sobre Thomas Edison, né, sobre o Tesla, e aí você vai ter uma ideia da dinâmica da elétrica em cima disso tudo. Com a elétrica, você tem a possibilidade de produzir energia elétrica em vários níveis. Você pode produzir energia elétrica através da queima de combustíveis fósseis ou de biocombustíveis, como é feito muito hoje em dia em algumas usinas, ou também da produção de hidrelétricas. E aí, uma série de conhecimentos e engenharias vão sendo desenvolvidos para usar essas energias, esses recursos todos. Olha só como os saltos são evidentes, são conhecimentos importantes. Já que, na terceira fase dessa Revolução Industrial, aí você chega no mundo contemporâneo que você entende século XX, tá? Nós já estamos numa nova fase, novas transformações, surgem novas formas de organizar o trabalho, né? Fordismo, Taylorismo, né? Toyotismo, mas aí tem uma aula sensacional de geografia, vai lá, dá uma olhadinha, né? É só você pegar esses conceitos e entender como que é feita essa produção. Fora novas tecnologias, novos materiais, começa a pesquisa sobre genética, né? A biologia desenvolve-se cada vez mais, conhecimentos médicos e clínicos. Há dois saltos tecnológicos importantes através da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e mais tarde da Guerra Fria também, desenvolvimento de computadores, aparelhos de comunicação via rádio em larga escala, depois via satélite em larga escala, e aí nós chegamos nos dias de hoje com esse processo da terceira revolução industrial. É por isso que alguns historiadores e cientistas falam que é uma quarta, na verdade, que ali depois da hora que surgiu o satélite e a internet, você já não está mais na terceira, você já está numa quarta fase, porque mudaram os parâmetros de novo, mudaram as relações, a estrutura política, social, cultural. Mas os historiadores ainda precisam de um certo distanciamento histórico para ver se isso realmente ocorreu, analisar os pormenores para apontar isso com certeza. Quem sabe daqui a alguns anos, os livros, materiais didáticos e as próprias aulas que vocês têm acesso tragam aí essa quarta, essa quinta revolução industrial dentro de inteligências artificiais, né, chat GPT e tudo mais. Então, tem que pensar sobre essas revoluções todas. Ok, agora que você tem todos esses parâmetros de antecedentes, etapas e conceitos, agora nós vamos analisar o início da Revolução na Inglaterra. Então agora a gente vai focar em analisar não só os antecedentes que a Inglaterra construiu, mas todos os eventos que levaram a Inglaterra à Revolução. Vamos pontuar todos eles. O X dessa aula, galera, não é ela ser uma novidade. O X dessa aula é ela pegar umas 10 aulas que você já teve e fazer assim, ó. Olha este prisma, olha essa lupinha, tá? Então, vem comigo nessa história de novo. Ó, qual que é o início dessa Revolução Industrial na Inglaterra? Qual o histórico? Tudo começa lá atrás com a Rainha Elizabeth, tá? Ela toma decisões específicas que vão gerar os antecedentes que permitirão a Revolução Industrial mais tarde. Então, você voltar lá nos antecedentes, você começa a ticar, começa a fazer links com a Elizabeth. O que a Elizabeth faz? 3 coisas importantes. Ela vai investir pesadamente em pirataria, porque a Inglaterra não tinha recursos para investir numa expansão marítima que batesse de frente com Portugal e Espanha naquele momento. Mas, se algum navegador, comerciante inglês quisesse atacar um navio ou uma frota francesa, espanhola, portuguesa, e precisasse de um porto para parar e negociar os seus produtos, a Inglaterra abriu seus portos. Então, a Inglaterra cobrava uma taxa,
ela vai estimular a atividade de pirataria, a atividade corsária. Isso vai trazer investimentos para a Inglaterra, vai trazer riqueza, vai trazer acesso que a Inglaterra não tinha antes, tá? Ao longo desse processo, obviamente, vai haver choques entre a Inglaterra e especialmente a Espanha, que vão para além da pirataria, tem a ver com a questão da sucessão dinástica. Volta lá na dinastia Tudor, informação, dá uma olhadinha, você vai lembrar do Henrique VIII, dos filhos, dos divórcios com as esposas e tudo mais, tá? Mas aí o que vai acontecer? A rainha vai entrar num conflito gigantesco com a Espanha e vai, além de todos os prognósticos da época, a Inglaterra vai sair vitoriosa sobre a tão mal afamada, invencível armada espanhola. Cara, os caras ganharam. A Inglaterra venceu. Eles entraram em conflito com uma força naval maior, mais poderosa, mais bem equipada, com mais conhecimento náutico, e os caras ganharam, tá? Isso já muda o jogo, porque aí a Inglaterra passa a ser a senhora dos mares. Claro que isso ainda vai se consolidar mais tarde, vai ter que ter outras coisas acontecendo para ser senhora dos mares. Mas agora a Inglaterra pode dizer que é uma das potências navais ali no Atlântico. Ela pode virar para os caras e falar assim, não, agora você conversa direito com a gente. Fala baixo que eu estou aqui do teu lado. Então aí o papo fica diferente. Fora isso, a Inglaterra internamente vai passar por um processo de transição das relações com a propriedade, com a terra. A Rainha Elizabeth vai iniciar um processo chamado cercamento dos campos, tá? O inclusores, né? Que é basicamente assim, os campos ingleses até o reinado da Inglaterra, da Elizabeth na Inglaterra, eram campos abertos, tá? Não tem... Vamos com uma informação besta que às vezes a galera esquece, né? Que é útil para isso. Não tem arame farpado, tá? Não tem cerca. Então, os marcos de fronteira entre terras era geralmente um murinho de pedra levantado, mas murinho mesmo, tá? Pequenininho. Não era cercando todo o território, né? Era um marco ali e tal, colocavam umas pedras, falavam, ó, daqui para cá é minha terra, daqui para cá é a sua, tudo. E aí os campos eram muito abertos, então qualquer um podia criar ovelhas do lado de cá, qualquer um podia plantar soja do lado de lá, ficava circulando. Resultado, a Elizabeth, pressionada pelos burgueses que querem ter acesso à terra, começa a tirar as terras dos camponeses arrendatários, que era uma galera que arrendava, eles não eram donos da terra, tá? Eles arrendavam dos grandes lordes proprietários, que eram os nobres, né? Os nobres têm muita terra, mas eles não têm o que fazer com tudo aquilo. Aí eles usavam uma parte e uma parte ficava ociosa. Essa parte ociosa era arrendada por um conjunto camponês na Inglaterra chamado de yeomans, né? Os yeomans. E esses yeomans lucravam explorando essa terra. Só que aos poucos, com o cercamento dos campos, ocorre gradativamente um monopólio de uma burguesia que vai querer se apropriar da terra e da produção da terra. Em especial, o grande foco é as lãs. Tá? Produção em larga escala de carneiros para retirada da lã, para fibra, para tecidos, que a Inglaterra está começando já a galgar nisso ainda no sistema manufatureiro. Então isso vai acontecer logo de cara. Em um determinado momento, após o reinado dos Tudors, vai ocorrer um sacode ali durante a dinastia Stuart, chamado Revoluções Burguesas Inglesas. Entre as revoluções burguesas inglesas, destaca-se a Revolução Puritana liderada pelo Oliver Cromwell, né? No século seguinte, já no século XVII, tá? Isso é muito importante. Oliver Cromwell vai produzir um documento muito específico. Ele tem 10 anos de governo, galera. Em 10 anos ele não tinha muita coisa para fazer, mas ele faz uma coisa que é crucial. Qual é a coisa crucial que ele faz? Ele publica uma coisa chamada Atos de Navegação. A partir daquele momento, qualquer navio que precisasse fazer comércio com a Inglaterra tinha que ter capitães, marinheiros ingleses dentro do seu navio. Bandeira inglesa tinha que tremular lá no mastro. Tinha que mostrar que era parte da Inglaterra. Se você precisar comprar alguma coisa da Inglaterra, quem vai levar para você vão ser os navios ingleses. Então você tem que contratar uma frota inglesa para fazer isso. Isso vai estabelecer o monopólio comercial naval marítimo na Inglaterra. E, cara, isso é muito importante. Para pensar, a Inglaterra é uma ilha. Não tem outro jeito de você fazer comércio com eles nesse momento histórico, século XVII.
É uma ilha. Você não tem aerotúnel, você não tem avião. Para você ir para a Inglaterra, para você voltar da Inglaterra, tem que ser por barco. Se todos os barcos têm que ser ingleses, se tem que ser marinheiro inglês, se tem que ser capitão inglês, isso faz com que todos os pagamentos de salário, de contrato, fiquem com o dinheiro para os ingleses. São os ingleses é que vão taxar essa grana. O cara que é marinheiro, ele recebe ali pela viagem, tudo bem, ele pode ir para a França, para a Itália, pode ir para onde ele quiser prestar serviço. Mas quando ele volta para a Inglaterra, o dinheiro volta com ele e ele gasta na Inglaterra. Ele compra na Inglaterra, ele leva o dinheiro para a família dele. E isso faz com que esse monopólio seja devastador do ponto de vista econômico. Sabe quem é que mais sofre com esse monopólio naval? O grande carreto da Europa, que era a Holanda. Os holandeses eram os grandes carretos, os caras eram contratados para fazer tudo. Eles tinham uma frota gigantesca, conheciam muito bem, tinham uma excelente diplomacia com todos os países, faziam comércio com a Espanha, com a Holanda, com a Itália, com a Alemanha, com todo mundo. E agora não podem fazer com os ingleses. Isso vai gerar uma guerra entre a Holanda e a Inglaterra. Esta guerra vai ter consequências para o Brasil colonial lá na ocupação holandesa no Nordeste, mas, ao mesmo tempo, vai consolidar o poder naval inglês. A hora que a Inglaterra sai dessa guerra, ela sai senhora dos mares. Ela passa a ter o posto que foi originalmente de Portugal e depois da Espanha. É agora a Inglaterra quem domina o Atlântico. Todo mundo quer fazer negócio, é com os ingleses que eles vão ter que conversar. A Inglaterra começa a estabelecer monopólios comerciais navais, começa a estabelecer entrepostos na África, entrepostos na América, América Portuguesa, América Espanhola, América Inglesa mesmo. Tudo isso vai sendo necessário para se estabelecer. Ok? Beleza. E aí a gente passa do século XVII para o século XVIII, que é o momento em que acontece a Revolução Industrial Britânica. O que eles fazem durante a Revolução que facilita o processo revolucionário e o pioneirismo inglês? Aqui você tem os tratados e acordos. Os tratados e acordos, na verdade, que já nasceram lá atrás, tá? Durante a fase dos Tudors, dos Stuarts, depois da Revolução Gloriosa também, mas agora aqueles tratados começam a dar sinais de que foram extremamente benéficos. Um deles eu gosto muito de chamar a atenção, porque é um que a gente revisita com frequência em História do Brasil, que é o Tratado de Methuen, o Tratado dos Panos e Vinhos. Basicamente, o acordo era: Portugal vai comprar tecido dos britânicos sem tarifas alfandegárias. Então, o tecido vai entrar com muito pouco custo dentro do mercado português, porque os portugueses não vão cobrar tarifas alfandegárias. Em contrapartida, Portugal vai vender vinho para os ingleses, com as mesmas condições, sem tarifas alfandegárias. O acordo parece muito interessante quando ele é firmado lá atrás, ainda na virada do século XVII. Porém, aos poucos, obviamente, rapidamente, talvez, para alguns, Portugal vai perceber o desequilíbrio do acordo. Por quê? Porque Portugal consome muito mais tecido do que vende vinho, resultando numa balança comercial extremamente desfavorável, num momento mercantilista em que Portugal precisava refazer as suas estruturas econômicas. Só que Portugal dá um boi, né? Portugal encontra minério, né? O Brasil colônia acha ouro, acha diamante. Aí o que Portugal vai fazer? Portugal vai pegar esse ouro e diamante e vai cobrir o déficit com a Inglaterra, mandando parte desse ouro e desse diamante para os ingleses para cobrir os custos do processo dos tratados, das dívidas, resultando num acúmulo monetário gigantesco para os britânicos. É através disso que os britânicos, por exemplo, vão criar o Banco da Inglaterra, tá? Ali, logo depois da Revolução Gloriosa, o Banco da Inglaterra é criado com esse tipo de financiamento, esse tipo de tratado. Eu dei este exemplo, mas há uma série de outros tratados, tá? A Inglaterra vai fazer tratado com a França, vai fazer tratado com os países italianos, ali que eram vários, vai fazer tratado com os territórios alemães. A Inglaterra vai fazer um monte de tratados comerciais nessa pegada. Vai fazer tratado com a Espanha para ter acesso ao mercado colonial espanhol. Então, se você pegar todos esses tratados e colocar ali em linha cronológica e o que eles estão dando para a Inglaterra, o que a Inglaterra está conseguindo com isso, você vai percebendo um afluxo de mercadorias, matérias-primas, um afluxo monetário gigantesco para a Inglaterra, e tudo isso faz com que a Inglaterra tenha essas reservas antes dos outros, né?
Fora isso, a Revolução Gloriosa é determinante para o processo já nesse século XVIII, tá? Na transição do 17 para o 18 mais especificamente, porque a Revolução Gloriosa ela ocorre em 1688, é o finalzinho, mas ela ocorre em 88. Em 90, por exemplo, nos anos 90 ali, a montagem desse governo parlamentar burguês, eles vão criar a Constituição, né, a Declaração dos Direitos. A Declaração dos Direitos é fundamental para isso, porque dá primazia para o parlamento na direção da Inglaterra, nas decisões políticas, econômicas, estratégicas, diplomacia internacional, se vai fazer guerra, se não vai. É o parlamento quem passa a decidir essas coisas, não é mais a monarquia. Né? Se você acompanha um pouquinho sobre política contemporânea inglesa, se você vê os embates ali do parlamento britânico, né, primeiro-ministro trocando, saindo, entrando, você percebe que quem determina o que a Inglaterra vai fazer é o parlamento. Né? E aí, essa monarquia parlamentar vai ser completamente operacionada por um capital burguês de cunho liberal e iluminista. Tanto liberal do ponto de vista político, quanto liberal do ponto de vista econômico. Então, eles não aceitam mais as amarras do Estado nos seus interesses individuais. Vai bater no coraçãozinho deles aquelas prerrogativas dos iluministas de que todos os homens nascem livres, iguais, que eles podem fazer tudo, menos aquilo que está cerceado pelo Estado, que eles podem, inclusive, lutar contra o Estado se o Estado se tornar opressivo e tudo mais. Depois você dá uma olhadinha nas aulas de iluminismo, nas aulas dos filósofos iluministas, que você vai ver só o que a gente está falando. E aí, nesse sentido, os recursos estratégicos. Galera, a Inglaterra, além de tudo isso que ela faz, consciente ou inconsciente, tá? Além de todas essas decisões que vão beneficiar o processo revolucionário, a Inglaterra ainda dá o boi, tá? Dá a sorte sensacional de estar em cima de reservas, tá? Eles tinham enormes reservas de carvão mineral e minério de ferro. Tá? Mais carvão mineral do que minério de ferro, tá? Isso é tão impactante que vai surgir até uma divisão, vai ter duas Inglaterras nesse processo. Vai ter uma Inglaterra negra, né? Uma Inglaterra mineralizante, uma Inglaterra que está tomada pela industrialização, pelo carvão e pelo minério, e vai ter uma Inglaterra verde, baseada na estrutura agrária, e que é quase que de subsistência nesse momento, e é na produção de matéria-prima como lã. Né, que vai ser o grande boom dessa Inglaterra verde. E tudo isso vai se coadunar ali. Né? A posição geográfica da Inglaterra também é vantajosa. Por quê? Bom, de novo, é uma ilha. Tá? É uma ilha. Só o fato de ser uma ilha já dá a eles um isolamento geográfico fora dos problemas, os perrengues que a Europa está passando. A Europa está explodindo lá e os ingleses estão tudo bem. Tipo, tá tomando chá na 5. Tô de boa, né? Vou ali comer o meu breakfast, meu segundo café da manhã, não tem problema, né? A Europa tá se esgoelando, tá estourando revolução, os caras tá se matando, tem guerra religiosa, tal, perrengue danado. A França tá em colapso interno, a Itália nem tá formada, a Alemanha tá brigando também, né? Espanha e Portugal estão passando por crises internas e externas, e a Inglaterra tá lá. Tá vendo, o chazinho, blá. Mano, eles não têm problema com o resto da Europa. Por quê? Porque está isolado geograficamente. Fora isso, as condições climáticas eram as ideais para a Revolução Têxtil. Por que ideais? Eu não sei se você lembra, né? Se não lembra, vai lá nas aulas sobre climas da Europa e tudo mais, e lembra que a Inglaterra tem muita umidade, tá? Muita umidade. Tem, inclusive, um fenômeno deles natural, que é o fog, né? Que é a neblina inglesa, tal, que é quase que permanente, né? Os caras saem, é tipo normal para eles sair e enxergar 10 metros só na frente. Eu nem sei como é que eles conseguem lidar com isso, porque a gente sai aqui no Brasil, tipo, é até onde a vista alcança, dependendo do ponto geográfico, aquele planalto lindo na tua frente, descortinado. Os ingleses não, os ingleses enxergam a diferença de uma cortina, né? O que acontece? Esse clima úmido e permanentemente úmido vai permitir que os tecidos, né, as fibras de tecido, ganhem uma elasticidade, uma resistência à ruptura, permitindo que as brutais máquinas do início da Revolução Industrial, vapor, máquina de ferro, metal, não quebre o tecido. E aí eles podem tramar o tecido na Inglaterra porque as condições climáticas lhes são favoráveis. Olha como os caras já estão
Tipo, oh, foram iluminados ali e caíram dentro do território certo para o negócio acontecer. Claro, brincadeiras à parte, não é só o território certo, tá? Tem uma série de condições aí que a gente já viu antes para mostrar que eles chegaram ali por uma engenharia do processo, tá? Fora isso, também tem a mentalidade do capitalismo liberal, né, burguês, que é a criação do Banco da Inglaterra, que eu havia citado lá atrás, mas agora vamos lá, vamos analisar ele. O que o Banco da Inglaterra faz? Ao ser criado logo com a Revolução Industrial, tá, o Banco Inglês é criado em 1694. O parlamento dá início ao banco, logo que consolida o poder político parlamentar. Criou o banco. Qual o papel do Banco da Inglaterra? Fornecer uma quantidade gigantesca de empréstimos para os ingleses, ou para outros empreendimentos, contanto que se pague, tá? Mas para a Inglaterra vai ser a juros baixos. Juros muito baixos. Parcelas a perder de vista, tipo carnê Casas Bahia, assim, você vai pagar até a vida acabar, né? Na verdade, quebra o aparelho, mas você continua pagando o carnê. É mais ou menos essa a ideia. Por que isso? Porque o banco inglês tem como mentalidade estimular os negócios. E aí isso é muito útil, por exemplo, para o desenvolvedor tecnológico desse momento. Como assim? Pensa comigo, o cara vai desenvolver uma máquina, nem sabe ainda como que a máquina vai ser, mas ele está começando a desenvolver. Ele vai precisar de capital para desenvolver essa máquina. Então ele pega dinheiro com o banco, juros baixos, compra matéria-prima, compra equipamento, ferramenta, tal, monta lá as coisas, faz. Demora meses, aí de repente a máquina está pronta. Enquanto isso ele está pagando o empréstimo que ele está fazendo, tá? Só que o juros é pequenininho, então ele consegue fatiar isso na realidade dele. E aí ele desenvolveu a máquina. Até essa máquina ser colocada no mercado e voltar para ele como lucro é muito tempo. Então, o que os juros e os prazos estendidos do banco inglês possibilitavam, né, permitiam, era o fato de que você fazia isso em larga escala durante mais tempo, para mais pessoas. Então, muita gente vai ter gente que vai quebrar e falir no processo, porque não consegue pegar o empréstimo e fazer a máquina, tá? E a máquina não dá lucro quando é feito, às vezes. Mas aqueles que têm uma boa ideia, que investem, que fazem um planejamento e obtêm sucesso, voltam para o banco, quitam a sua dívida, pegam novos empréstimos e vão produzir as máquinas em larga escala. Vendendo a máquina no mercado, ele vai lucrar mais, aí ele vai de novo no banco. E aí o banco retroalimenta esse processo infinitamente. Então, o banco inglês financiou os empreendimentos, tá? A galera acha que empreendedor, tipo, sai do nada. Não é assim. O empreendedor precisa de um capital inicial, precisa de capital de giro. Se ele não tem um elemento financiante, não tem o que fazer. Ele pode ter a melhor ideia do mundo, ele não sai do lugar. O máximo que acontece é ele vender a ideia para alguém que tem dinheiro e aí o cara lucra em cima dele e ele não faz. Né? Ele só vendeu. Né? Aqui, o banco permitia que você empreendesse no processo. A burguesia capitalista vai nortear essas relações, a revolução agrícola com o cercamento dos campos especificamente produz isso conscientemente. Com essa revolução agrícola ocorre aquele fenômeno que eu havia falado anteriormente. Você tem o cercamento dos campos, crescimento das áreas de pastoreio para Alano Carneiro, eliminação do camponês arrendatário, o yeoman, e aí você vai ter a migração desses trabalhadores braçais não empregados, tá? Não ocupados no campo, essa galera rural, literalmente vai catar a sua sacolinha, colocar num pauzinho e ir para a cidade. Indo para a cidade, ele vai chegar na cidade na seguinte condição: estou desempregado, estou à procura de emprego. Ele torna-se exército de reserva, ele torna-se exército de trabalhadores que vão ser empregados na revolução, neste capitalismo, nessa industrialização, por conta desse êxodo rural. Essa mão de obra disponível excedente vai permitir que o capitalista burguês achate os salários. Galera, literalmente acontece assim. Pensa comigo, tá? Eu vou dar exemplos mais contemporâneos, mas é a mesma lógica. Pensa que você está procurando emprego, você abre o classificado. Aí você vê lá que vai abrir um supermercado. O supermercado vai precisar de, sei lá, 500 funcionários. O supermercado fala assim, ó, preciso disso, trazer currículo tal dia, tal hora para tal empresa que está fazendo a contratação do RH. Beleza, o que vai acontecer? Todo mundo que está desempregado naquela região vai para lá com o currículo na mão, tá?
E aí faz aquela fila monumental. Você conhece, você já viu essas matérias na TV, galera? É aquelas filas de dar a volta no quarteirão, é aquelas filas que vai 3, 4 quarteirão para dentro do bairro. É um mar de gente precisando de emprego, porque é assim. Aí o que acontece? O cara que está contratando a RH fala assim: olha, eu queria contratar um repositor de prateleira, né? Aí o setor ainda vai ser definido pelos encarregados do supermercado, mas eu estou precisando de repositor, eu vou contratar 10 repositores. Aí o cara vira para você e fala assim: eu vou pagar um salário mínimo, te dar um vale alimentação de R$ 100 e ônibus para ir, ônibus para voltar. Um passe só por dia para ir, um passe só para voltar para casa do trabalho, tá? Aí se para, pensa, fala, cara, um salário mínimo? Só um passe? Só. R$ 100 de alimentação? 100. Ah, cara, é muito pouco. Sabe o que o contratador, o recrutador faz? A hora que você solta uma que é muito pouco, o cara literalmente fecha o teu currículo, olha para você, entrega o teu currículo de volta, faz assim e fala, próximo! Você não aceita, mas tem alguém que está desesperado e vai precisar. O que significa exército de reserva, mão de obra barata e disponível. É essa a lógica do sistema, tá? A exploração do homem pelo homem num nível nunca antes visto na humanidade. Tá. Por trás disso, também tem uma mentalidade, né? um pensamento, um papel do calvinismo e do puritanismo britânico para além do calvinismo, tá? As correntes religiosas que surgem na Inglaterra, todas elas vão gravitar em algum momento em torno das ideias, das doutrinas, dos dogmas calvinistas. E aí a questão calvinista é muito interessante, a gente já falou dela lá na Reforma Protestante, volta lá para dar uma revisada. Ele fala que o trabalho é bom, o trabalho enobrece o homem, né? A mentalidade calvinista estimula a acumulação da riqueza. Ter dinheiro é bom, você não está sendo usurário, não é pecado, né? Você tem que poupar. Poupar é uma coisa digna de um seguidor fiel de Deus, né? Enriquecer faz parte do plano divino para você. É muito parecido com as teologias modernas da prosperidade, a ideia de que Deus vai prover a você caso você seja um grande e um bom fiel, né? E aí você fica muito focado nessa lógica de ganhar dinheiro, de trabalhar para ganhar dinheiro, de conseguir acumular, de conseguir poupar. Nada contra, mas a questão é que obedece à lógica capitalista. Você vai trabalhar para poupar, poupando, você mantém o sistema retroalimentado e aí você consegue se desenvolver dentro dessa mentalidade, né? É claro que você tem que tomar cuidado, porque vendem para você a ideia de que você vai ficar milionário, né? Sem ter um coach com uma fórmula mágica para você enriquecer. Aí a gente fica vendo caso de cara perdendo tudo com Bitcoin, perdendo tudo com investimentos fraudulentos, porque você cai no truque da argumentação de que, nossa, eu tenho uma ideia genial para ganhar dinheiro, né? E aí você vai nessa barca. Por trás disso, você tem toda a evolução dos têxteis. Começa com lã dentro do próprio sistema de retroalimentação inglês, porque eles têm acesso à produção dos carneiros deles. Só que os ingleses têm as colônias americanas num determinado ponto, e mesmo que depois não tenha, tem acesso a isso mais tarde como mercado fornecedor. E aí as colônias americanas vão produzir nas zonas tropicais algodão. E a fibra algodão vai permitir um desenvolvimento cada vez maior da tecnologia têxtil. É claro que para isso vão ter que se desenvolver novas máquinas mais adequadas à trama do algodão, que é muito mais delicado, a fibra é muito mais suave, né? Nesse sentido, o importante é que você tem que entender que essa evolução da lã algodão só é possível graças a um conjunto inventivo muito específico, tá? Então vamos lá, agora, invenções. Como a Revolução Industrial foi projetada ao longo de 50 anos na Inglaterra. Invenções. Ciclos inventivos. Como é que funciona um ciclo inventivo? Primeira coisa é que tem um problema, alguma coisa, uma demanda que tem que ser solucionada. Primeira coisa, o ciclo inventivo nasce de uma demanda. Primeira coisa que acontece é uma invenção para suprir essa demanda. Alguma coisa é inventada, não sei o quê, tá? Escolhe aí uma demanda e inventa alguma coisa. Com a invenção, aumenta-se a produção para atender aquela demanda. Você aumenta a produção, atendeu a demanda. Cria-se capitais com esse atendimento de demanda, porque você vende muito e ganha muito dinheiro. Dinheiro vem, ok? Você faz, vem.
Com os capitais, começa a ocorrer um desequilíbrio na fase produtiva. Chega uma hora que você tem que atender uma demanda muito grande, cada vez mais pessoas querem, mas nem sempre é possível. Tá? Eu estou falando de ciclo inventivo lá no século XVIII, XIX, tá? Não é mais o mesmo hoje. Tá? Não confunda os períodos históricos. Com o desequilíbrio na fase produtiva, novas invenções são necessárias. Então você precisa dar um passo mais além, você precisa melhorar aquela ideia inicial. Progresso tecnológico. Dá um passo. Outra técnica, outra máquina, outro jeito, outra coisa. E aí aumenta de novo a produção. Aumentou de novo a produção, volta aqui no estágio inicial e continua o processo. E aí o processo é sem parar, sem parar. Você tem que gerar. Hoje em dia, a gente pode analisar que determinadas invenções, na verdade, são projetadas para gerar a demanda. Não existe a demanda, você inventa e você cria a necessidade. Você fala para a pessoa que ela precisa ter, né? Tipo aquelas propagandas, sabe? Tipo, lugar de gente feliz. Aí você fica pensando, meu Deus. Então, cidadão, então, criaturinha, então, ser humaninho, olha só, ciclos inventivos funcionam assim naquele momento histórico, tá? Naquele momento histórico. Hoje em dia você tem outra pegada, tá? Tá, vamos entender então como que a Inglaterra vai projetar esse ciclo inventivo e como essas questões vão solucionando-se mais ou menos, né? Vão sendo criadas e produzidas. Em 1733 é criado um dos primeiros equipamentos dentro dessa fase da Revolução Industrial Têxtil Britânica, que é a laçadeira volante, né? A laçadeira volante era um equipamento interessante, ela permitia uma coisa muito simples, mas que era muito importante para o processo. Ela permitia aumentar a capacidade de tecelagem. Então você tecia mais tramas de tecido. Era só aumentar mais tecido no processo. Isso já era muito significativo, tá? Aí, de 33 até 64, não ocorre grandes transformações, mas de repente em 64 acontece o aparecimento de uma coisa chamada Spring Engine, né? Era uma máquina que produzia mais fios, tá? Então você já tinha uma produção, um aumento de tecelagem, agora você vai ter uma máquina que faz uma trama de tecido com mais fios, né? Uma trama mais estruturada. Ainda é com lã nesse processo e está entrando fibra de algodão quase agora. Em 69, 1769, é tudo século XVIII, tá? Tudo século XVIII. Vão fazer uma junção, vão criar a Walter Frame. A Walter Frame vai produzir fios mais grossos, não é aquela trama de tecido mais fina, né? Não é a Spring Engine, é uma mais grossa, mas a grande sacada da Walter Frame é como ela funcionava movida a água, dentro das áreas que tinham a possibilidade de fazer isso, você vai ter ela sendo muito econômica. Ou seja, você produz muito tecido grosso e muito barato. Que é a ideia de você produzir mantas de lã, que é a ideia de você produzir saco de estopa, né? A ideia de fio grosso, trama rústica mesmo. Mas você faz isso muito barato, porque você está usando a força hídrica, beleza? Aí depois, em 79, tá? Uma pegada importante ocorre a produção da mule. A mule é uma máquina muito interessante, porque o que os caras fizeram? Eles pegaram a laçadeira volante, pegaram a Spring Engine, pegaram a Walter Frame e coadunaram numa máquina só. Eles tiveram que ajustar pressão dos pistões, movimento da máquina, tipo do material, tudo certinho, calcular todas as etapas para produzir uma máquina que conseguisse fazer o que a Spring Engine faz, que é a produção de tecido de fios, só que vamos fazer com fios mais resistentes, né? Fios mais rústicos e fios mais leves, mais finos, tudo isso graças ao processo... Opa, passei aqui, errei, né? Você vai ter a produção da mule com Spring e Walter produzindo fios mais grossos com economia e produção de mais fios, aumentar a tecelagem. Então você vai ter produção de fios grossos, fios finos, com economia da água. Mais tarde, em 69, 1769, você tem a produção da máquina a vapor. Aí a coisa fica diferente. Até então eram todas máquinas não movidas a vapor, tá?
São ou máquinas produzidas por material humano, material animal, né? Movimento animal. São máquinas que vão fazer coisas específicas ou movidas por energia hídrica. Com o aparecimento da máquina a vapor, há a possibilidade de acoplar alguma coisa nesse mecanismo a vapor. E aí você tem uma caldeira, você tem um pistão nessa caldeira, esse pistão se move, ele se move bastante, você pode aumentar a pressão, diminuir a pressão, gerar um movimento muito constante, fixo. Isso fica durante muito tempo, conforme se alimenta a caldeira, se você manter ela alimentada, vai funcionando. Tá. E aí? Aí surge a ideia de juntar isso com alguma coisa. É então que aparece o primeiro tear mecânico movido a vapor produzido naquele momento histórico. Quem faz a máquina a vapor é o James Watt. Quem faz o tear mecânico movido a vapor é um outro engenheiro, um outro cientista, mas a partir dali a Revolução Industrial atinge um patamar não imaginável, não calculável. É por isso que a Revolução Industrial Britânica vai ter ali pelo menos uns 50 anos na frente do segundo colocado da corrida industrial, tá? É isso que está acontecendo. Tudo bem até aqui? Essa nossa aula foi para falar de todos esses elementos. Na próxima aula, nós vamos falar das consequências dessas transformações. Mas isso, senhoras e senhores, isso são cenas dos nossos próximos capítulos. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Vejo vocês, até mais.